sabido que as mulheres são afetadas em grande parcela pelas disfunções sexuais femininas. Na sua maioria, elas são representadas pela falta de desejo sexual, que é chamada transtorno do desejo sexual hipoativo. É um nome muito rebuscado para uma condição muito simples de entender. A mulher não tem vontade de ter relação. Isso é mais comum nas relações mais estáveis, de longa data, mas pode interferir em qualquer momento da vida da paciente. Outras disfunções importantes são o vaginismo, que é a contratura da musculatura pélvica que impede a penetração, e a dor na relação sexual, chamada de dispareunia. Além disso, a falta de possibilidade de lubrificação e também de atingir o orgasmo na relação são consideradas outras disfunções importantes que podem acometer as pacientes e todas elas merecem tratamento. A paciente é acometida por uma disfunção sexual, que é importante frisar que é uma condição que atrapalha a vida sexual conjugal ou pessoal, porque tem pacientes que não têm parceiro e mesmo assim sentem uma disfunção ou uma dificuldade na realização plena de sua sexualidade, vamos ter um impacto negativo. Todas as vezes que a paciente, portanto, tiver uma disfunção ou um problema no relacionamento sexual, pessoal ou conjugal, isso já caracteriza um problema físico ou de saúde. Logo, merece tratamento. É importantíssimo frisar que esse problema é trazido pela paciente. Isso é muito importante. Por quê? Porque não é o médico que vai falar para a paciente, eu acho que você tem um problema. Normalmente, nessa questão sexual, a paciente traz um problema. Como assim? Muitas vezes a paciente tem alguma coisa, mas para ela está tudo bem. E aquela questão está absolutamente resolvida, não impactando na sua vida. Se a paciente ou o casal estiverem felizes, não tem por que abordar uma questão sexual. Ou seja, a gente sempre aborda e trata as questões trazidas pela paciente ou pelo casal que julgam que sua vida sexual não está satisfatória. Bom, o papel do parceiro é fundamental. Logicamente, a grande maioria dos casais, desde que tenham uma vida sexual regular e saudável, vão ter um impacto negativo juntos na presença de uma disfunção sexual. É importante saber que a disfunção sexual pode ser masculina ou feminina. No caso, estamos tratando das disfunções sexuais femininas, mas dá para entender que uma vez que um dos membros do casal não está bem, o outro vai se ressentir do mesmo problema. Dessa maneira, trazer o casal para o acompanhamento e principalmente instruí-los como um casal nas práticas das terapias sexuais que vão ser ensinadas pelo especialista vai fazer com que o tratamento seja muito mais eficaz. Bom, baseado em estudos recentes, um grande tabu ou mito parece que caiu por terra. Estudos mostram que aquele grande mito, o tal do ponto G, que teoricamente era colocado como um ponto anatômico, localizado na parede anterior da vagina, que podia ser estimulado, sentido e tudo mais, e que muitas mulheres passavam a vida toda esperando o encontro do famigerado ponto G, isso não tem mais sentido. Mostrou-se que toda a parede vaginal anterior é sensível. Dessa maneira, a inervação naquela localização estimula o clitóris, que realmente é um grande órgão, onde a gente só vê uma pontinha. Então, aquela pontinha que fica na vulva é uma ponta muito pequena, representativa de um órgão extremamente influente e com uma quantidade enorme de fibras musculares e nervosas. Dessa maneira, não tem como ou não tem porquê ficar buscando o ponto G a vida inteira, tá? O prazer sexual da penetração vaginal vai vir do estímulo da parede vaginal anterior completa, não precisa ser num ponto específico. Então, os direitos sexuais do indivíduo estão justamente atrelados ao conceito de que saúde sexual é um dos 4 pilares da saúde do ser humano anteriormente propostos pela Organização Mundial de Saúde. Pesquisas super interessantes nos mostram que o Brasil, disparado, é o país em que mais se acredita na sexualidade. Talvez pelo nosso clima, talvez pela nossa experiência, talvez pela nossa energia positiva, que isso já é de reconhecimento mundial. Pesquisas mostram que 91% dos brasileiros acreditam que a saúde sexual traz, com toda certeza, uma melhor qualidade de vida global. Sendo assim, cuide da sua.
A saúde sexual, como um quarto pilar de saúde global já proposto pela OMS, precisa ser cuidada, precisa ser tratada, precisa ser bem respaldada para que você tenha uma vida completamente agradável. Ficou bem postulado também, em vários estudos mais modernos, que a terapia de reposição hormonal pós-menopausa, quando iniciada precocemente, tem um impacto muito positivo na função sexual. Vamos lembrar que as mulheres na pós-menopausa já estão sofrendo uma série de sintomas desagradáveis, as ondas de calor, a insônia, eventualmente até um quadro de depressão, mas o impacto sexual ou a perda da função sexual, que era prazerosa até aquele momento, pode trazer um agravamento de todos esses sintomas. Dessa maneira, está bem postulado que o uso do hormônio como reposição, desde que a paciente não tenha contraindicação, é uma excelente forma de restaurar a felicidade do casal e uma sexualidade saudável. Então, na síndrome do transtorno sexual hipoativo, que é o nome correto para se usar quando a paciente não tem desejo ou não tem vontade de ter relação, uma série de órgãos podem estar envolvidos. Desde o cérebro, como por exemplo depressão e ansiedade, podem estar envolvidos no processo e precisam ser tratados adequadamente. Problemas de tireoide, problemas como diabetes, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, uma série de questões que desbalançam ou desorganizam o organismo internamente, também estão impactando negativamente na função sexual. Sabemos que para os homens, por exemplo, quando existe um início de um problema de disfunção erétil, ou seja, a dificuldade de manter a ereção na relação sexual, é um dos grandes primeiros marcadores de doença cardiovascular. Caso seu marido apresente aquela dificuldade em manter a ereção, ele precisa procurar um cardiologista. Para a mulher, até o momento, isso nunca tinha sido estabelecido, mas hoje em dia a gente sabe que qualquer fator que tenha um impacto negativo na homeostase, que é o nome que a gente dá para o bem-estar, para o equilíbrio interno do organismo, pode ter logo de início um impacto negativo na função sexual. De dúvida, a sexualidade é um evento multiprofissional, ou seja, não tem médico sozinho que seja capaz de tratar o problema, também não dá para ser só com um fisioterapeuta, nem só com um psicólogo. O enquadramento de todos os profissionais na mesma situação da paciente vai ser importante para que a gente consiga atingir o bem-estar daquele casal ou da paciente que nos procurou. A parte médica vai visar muito a identificação do problema, o diagnóstico daquele problema e uma orientação inicial, principalmente norteando se vai ser necessário a entrada ou a suspensão de algum tipo de medicamento que a paciente possa estar usando, que muitos deles a gente sabe que interferem na função sexual, se existe algum problema anatômico ou algum problema infeccioso ou inflamatório nos órgãos genitais femininos que possam estar envolvidos com a questão da repulsa ou da aversão sexual que aquela paciente possa apresentar, e também se a paciente tem algum quadro que lembre uma depressão ou uma ansiedade que mereça um tratamento médico. Nesse momento, o auxílio de um psicólogo, o auxílio de um fisioterapeuta, eventualmente até o terapeuta ocupacional, pode ser de primordial valor. Dessa maneira, vocês vão conseguir um atendimento global, que com certeza é o molde mais natural e mais satisfatório que toda a medicina moderna apresenta hoje em dia. Bom, na minha opinião, a coisa mais importante é identificar os fatores que possam ter levado a paciente a desenvolver a disfunção sexual. Nem sempre isso é muito fácil. Existem fatores que a paciente traz consigo desde longa data. Por exemplo, pacientes que sofreram história de abuso sexual na infância têm uma incidência muito maior de problemas sexuais na vida adulta. Fora essa situação, problemas médicos, como por exemplo o uso de algumas medicações, muitos antidepressivos, medicações para emagrecer, ansiolíticos, ou mesmo outros remédios que não teriam nada a ver com isso, como alguns tipos de antihipertensivos, podem ser implicados numa piora da função sexual. Dessa maneira, uma maneira prática de evitar é não introduzir a tal droga. Ou, se a paciente estiver usando e tiver uma queixa sexual, a mesma precisa ser trocada por uma outra classe. Além disso, temos outros fatores importantíssimos.
O encontro ou desenvolvimento de depressão e ansiedade na sociedade moderna tem incidências altíssimas. E essas condições notoriamente têm um impacto profundamente negativo na função sexual. A paciente precisa se reconhecer e saber quando ela não estiver bem. Às vezes o médico tem dificuldade de entender isso numa única consulta. Mas uma vez que a paciente percebeu que o seu dinamismo, a sua alegria, a sua energia positiva interna diminuíram muito ou pelo contrário até estão ausentes, isso precisa ser levantado numa consulta. E pensar no diagnóstico de uma eventual depressão e ansiedade, que quando tratados tem um impacto positivo na função sexual.